Bom dia, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Quero convidar a cada um dos que nos acompanham que abram suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 em diante. É aqui que hoje está centrada a nossa mensagem. É onde vamos meditar e ouvir o que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. João 15, verso 1 até o verso 8. Passo a ler. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Senhor bendito, amado Pai, queremos te agradecer por este dia e por esse privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra, de meditarmos nela e ouvirmos o teu desafio para nós hoje. Nos dê corações sensíveis, nos dê uma mente aberta para que possamos entender o que a tua palavra tem a nos falar hoje e sermos desafiados a vivermos de tal maneira que o Senhor seja glorificado. Esteja com cada um dos que nos acompanham neste momento, desafiando ele, Senhor, e dando entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa operar em nós de maneira eficaz, que possa nos abrir os olhos para que contemplemos as tuas maravilhas. Que assim, Senhor, dependamos do Senhor e não de nós, Senhor, para vivermos para a tua glória e assim te glorificarmos por meio das nossas ações. Nos ajude, Senhor, a sabermos qual é a tua vontade na nossa vida e assim perseverarmos, Senhor, para te glorificarmos, perseverarmos para o que o Senhor tem preparado para nós futuramente. Graças te damos por tudo, no nome precioso do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, também te peço a capacitação para poder transmitir a tua mensagem àqueles que nos ouvem e assim sermos desafiados a te glorificar em tudo, Senhor. No nome de Cristo que oramos. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é a importância de permanecermos em Deus. O nosso tema é a importância de permanecermos em Deus. No contexto atual, é bem comum ouvir pessoas apresentando várias desculpas para não permanecerem firmes nos propósitos de Deus. É bem comum olharmos pessoas lamentando, pessoas se desviando dos caminhos de Deus. É bem frequente também ouvirmos dos cristãos falarem da dificuldade que é estar dentro do propósito de Deus. Pois bem, tudo isso tem um fundamento. Tudo isso tem um propósito específico. Mas, dependendo da nossa atitude, podemos glorificar a Deus, assim como podemos estar em desobediência a Deus, ou criarmos atalhos que possam nos levar a lugares que não agradam a Deus. Quando Deus nos dá a sua palavra para que possamos meditar nela, para que possamos deixar o seu Espírito nos desafiar a vivermos de tal modo que possamos glorificá-lo. Por essa razão que eu vi a mensagem de hoje centrada nesta passagem que acabamos de ler
E vejo um desafio que nos é dado a todos nós, independentemente de onde nós estejamos, independentemente do que nós estivermos a atravessar, há coisas fundamentais que devemos sempre nos lembrar. E esta exortação deve servir para todos nós nos tempos atuais, do mesmo modo que estava servindo para os seus discípulos naquela altura. João, o discípulo a quem Jesus amava, escreveu este evangelho com o propósito de dar testemunho sobre Jesus, como sendo Cristo, o Filho de Deus, a fim de que os homens o reconheçam e o reconheçam como Salvador e assim cheguem à salvação. E assim esses homens também creiam e tenham vida em si, no nome de Jesus Cristo. João escreveu fatos para convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus. João escreveu fatos para nos conduzir a uma correta compreensão de Deus homem encarnado, cujas suas naturezas, divina e humana, estavam perfeitamente unidas na pessoa de Cristo. Este Cristo que era o profetizado no Antigo Testamento como o Messias, o Salvador do mundo. Podemos ver isso em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João começa o seu evangelho apresentando Cristo como sendo o Verbo de Deus, ou seja, a palavra encarnada. É interessante notarmos que depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, João tornou-se uma coluna da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro. E ele aqui registra esta passagem que nos exorta, essa passagem durante o tempo que ele esteve com Jesus, juntamente com os discípulos, a fim de confortar aqueles que viriam a crer. Então, essa passagem também se aplica para nós nos nossos dias. Também devemos lembrar que João escreveu este evangelho antes mesmo de ser levado cativo para a ilha de Patmos. E essa passagem que acabamos de ler é um dos registros mais marcantes durante o tempo que João passou com Jesus, que ele presenciou esta exortação, antes mesmo da sua crucificação. Esta passagem que quero aqui trazer hoje, para meditarmos nela e assim deixarmos Deus falar aos nossos corações por meio de sua palavra, e assim sermos desafiados a crescer nele. Por isso a importância de permanecermos firmes, de permanecermos em Deus. Devemos conhecer bem a quem nós pertencemos. Devemos conhecer bem a quem nós pertencemos. É interessante notarmos que quando alguém abre uma empresa e esta empresa contrata os seus funcionários, então os funcionários passam a pertencer o dono da empresa no horário do trabalho. Esta ilustração é a mesma que devemos ter nos nossos dias. Nós somos pecadores e, pela graça de Deus, alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque depositamos a nossa fé e confiança nele, nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos a ele. E agora nós passamos a nos tornar propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus para nós, da vida que ele nos dá como propriedade dele.
1 Coríntios nos ensina que acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, esta recordação é que deve nos encorajar a olharmos esta passagem à luz da vontade de Deus. O verso 1 inicia de uma maneira muito interessante. Jesus usando uma metáfora. Essa metáfora para ilustrar uma verdade que todos que estavam ali presentes deveriam entender muito bem. Por isso devemos conhecer bem a quem nós pertencemos. Devemos conhecer bem a quem nós pertencemos, primeiro, para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas. Devemos conhecer bem a quem nós pertencemos, para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas. Como eu já tinha falado, que João inicia este capítulo 15 apresentando a Jesus as declarações que Jesus deu quando esteve com eles naquele tempo, falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus começa este discurso nesta passagem se auto-identificando. E ele busca algo de fácil compreensão para os seus ouvintes. Ele traz uma verdade que deveria ser bem entendida pelos que ali estavam e, posteriormente, para aqueles que haveriam de crer. Ele traz à memória, por meio de suas declarações, algo que havia em abundância naquela região e que provavelmente todos sabiam muito bem do que se tratava e também de suas características, bem como de seus cuidados. Porque Deus anteriormente nos Salmos, em Isaías, em Jeremias, em Oséias, apresenta a videira como sendo símbolo de Israel e que muitas das vezes é usada quando Israel está em falta com Deus. O que nós devemos notar aqui é Cristo se apresentando como videira verdadeira. Ou seja, esse detalhe diferente dos demais detalhes é que deve nos exortar hoje. Eu sou a videira verdadeira. Isso é algo muito interessante para nós, que deve chamar toda a nossa atenção e que Jesus usou a fim de nos mostrar quem Ele é para nós hoje, assim como Ele estava mostrando no contexto aos seus discípulos. Ele tomou a posição de uma árvore ou de uma planta no seu todo. Ele mostrou o cuidado que essa árvore merecia, mas ele mostrou que o cuidado da árvore era muito diferente do cuidado que nós temos nos nossos dias atuais. Porque o detalhe dos seus cuidados não estava centralizado em alguém que tinha fraqueza, mas estava centralizado em alguém que era o Todo-Poderoso, que era o Deus majestoso, que estava cuidando desta árvore. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Fato esse que deveria nos exortar a lembrarmos que o Pai é o agricultor, no seu sentido figurado, como está a se tratar aqui de uma árvore, mas que bem sabemos que não está se tratando de uma árvore no seu sentido literal, mas está se tratando de uma árvore no seu sentido figurativo, para nos trazer uma verdade que deve servir de exortação a todos nós. Na sua composição como árvore, é onde vemos a extensão da exigência de Jesus para todos
os que estão nele. O verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Por meio desta metáfora, olhamos aqui Jesus estabelecendo a base da vida cristã. Jesus usou uma imagem da vida agrícola desse tempo, ou seja, da videira e da produção e também das uvas, a fim de nos ensinar algo que deveria ficar em todos os nossos corações até os dias atuais, começando lá pelos discípulos e fluindo para aqueles que haveriam de crer. Jesus se identifica especificamente como videira verdadeira e o Pai como o agricultor, ou aquele que cuida da videira. A videira possui dois tipos de ramo. Os ramos que produzem frutos e os ramos que não produzem frutos. Os ramos que produzem frutos são os crentes genuínos. Embora no seu contexto imediato está a se tratar especificamente dos 11. E os ramos que não produzem frutos está se tratando daqueles que não são crentes genuínos. E no seu contexto imediato, Judas estava sendo avisado naquele momento. Porque muitas pessoas estão na posição de Judas. Mas eu quero exortar-vos hoje aqui a olharmos para estas pessoas que estão na posição dos discípulos, dos ramos que produzem frutos. Estamos a falar de uma videira que era comum, mas sim, estamos a falar de uma videira verdadeira, que é Cristo, e do agricultor que é Deus, o Pai, que não admite no seu corpo o mau funcionamento dos seus membros. Por isso, o Pai corta os que não produzem frutos. Quero meditar junto de cada um de nós aqui e fazermos aplicação desta passagem para os nossos dias. Quero que abramos a nossa Bíblia para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que nos diz assim, Mateus, capítulo 21, o verso 40 e o verso 41, que diz assim, a palavra de Deus. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. É interessante quando olhamos para esta passagem, percebemos que aqueles trabalhadores estavam sendo negligentes, estavam usurpando daquilo que pertencia ao seu Senhor. Eles estavam cuidando de uma forma inadequada daquela produção. Agora, o que será destes lavradores, destes trabalhadores, quando o Senhor se apresentar ou vier ter com eles, ilustrando uma verdade espiritual sobre Deus? Quando o verso diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos também nos lembrar da passagem que está em 1 Coríntios 3, capítulo 3, de 1 Coríntios, que vai nos exortar a algo, que vai chamar a nossa atenção a algo mais interessante ainda. 1 Coríntios 3, do verso 13 ao verso 15, que diz assim, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo
o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Essa passagem nos ensina sobre aqueles cristãos que são genuínos, mas que não frutificam na obra de Deus. Esta passagem nos fala aqueles que pertencem à videira, mas não estão produzindo frutos. Que esses serão salvos, mas que, como passado pelo fogo, as nossas obras serão provadas. Mas isso não deve servir de justificativa para nós não frutificarmos em Cristo. Isso não deve servir de justificativa para nós não levarmos em consideração tudo que Deus nos diz em sua palavra, a sua vontade primária, que deve ser o nosso desejo de buscá-la. Devemos nos lembrar que nós nos arrependemos dos nossos pecados, a fim de olharmos os nossos olhos para Cristo, para aquilo que Ele fez por nós, pelo amor demonstrado pelo Pai às suas criaturas. Então, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Por isso que nós agora temos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, que deve apontar somente para Deus. Então, não devemos ser a semelhança desses ramos que são cortados, porque nós, a palavra de Deus, deve produzir frutos na nossa vida. Essa palavra que nos purifica, essa palavra que nos santifica, como a palavra de Deus nos fala na oração sacerdotal de Jesus, em João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa santificação que depois flui nas nossas atitudes é o que devemos nós nos lembrar, que estando em Cristo, devemos produzir frutos. A palavra de Deus também nos ensina no livro de Revelação do Senhor Jesus, que é Apocalipse, capítulo 3, específico, o verso 2 e o verso 3, que dizem assim: Sé vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, devemos nos lembrar destas verdades. São coisas que testificam sobre a genuinidade, a maneira genuína como é a nossa fé, ou são coisas que testificam a respeito da nossa salvação, se somos realmente salvos ou não. Então, a nossa salvação, ela é demonstrada por meio das nossas obras, aquilo que nós realizamos. Então, devemos nos lembrar destas sérias advertências que Deus está dando aqui, de nós permanecermos nele. Estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles estavam limpos pela palavra, que eles agora estavam preparados para produzir frutos por meio daquilo que ele lhes ensinava. Mas a atitude negligente dos santos, dos santos nos dias atuais está sendo tão vergonhosa, porque não estão se esforçando para fazer a vontade de Deus em toda a sua vida. Devemos nos lembrar que o agricultor é Deus, é Ele quem tira, é Ele quem separa todos aqueles que não produzem frutos estando em Cristo. Então, que nos lembremos destas verdades e, assim, olharmos para aquela que é a vontade primária de Deus. Devemos conhecer bem a quem nós pertencemos,
para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas e nós cheguemos no último dia e assim sermos envergonhados por causa das nossas obras. Não somente devemos conhecer bem a quem nós pertencemos para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas, assim como devemos conhecer bem a quem nós pertencemos para que não desprezemos a sua capacidade produtiva. Devemos atentar para o que o dicionário diz sobre a questão de ser produtivo. O dicionário define como sendo algo produtivo aquilo que produz ou pode produzir resultados satisfatórios, com uma tendência abundante. Na linguagem da economia, é a produção de lucros. Mas há aqui uma dependência do produtor, do produto e na sua composição para se ter o resultado desejável. A partir do verso 3, conseguimos notar esta limpeza que é feita pela palavra, mas que no caso da árvore, essa limpeza é feita pelo agricultor. Agora, se atentando mais para a questão dos próprios salvos, dos próprios discípulos, é que vem as outras coisas. Que diz assim, o verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. O verso 4 e o verso 5 é onde deve chamar a nossa atenção. O Senhor Jesus dirige-se diretamente aos seus discípulos que foram limpados pela palavra, a qual o agricultor removeu dos ramos todo aquele empecilho que estava prejudicando, que prejudica e estava prejudicando a produção da árvore em si. Então, devemos nos lembrar destas verdades e assim atentarmos para ele. Então, Jesus passa aqui a dirigir-se aos seus discípulos e atinge esse potencial, na verdade, que queria transmitir para todos eles. Como MacArthur bem comenta esta passagem, no capítulo 17 de João, encontramos Jesus orando com os seus discípulos. MacArthur comenta essa passagem de uma maneira muito interessante que deve nos exortar, que permanecer na palavra é algo que deve fazer de nós pessoas que produzem frutos dentro do Evangelho. É evidência que a salvação já aconteceu e não vice-versa. O fruto é evidência da salvação e continuidade também no serviço de Cristo. Então, isso é o que deve servir de ensinamento para nós hoje. Mas agora quero atentar seus olhos para esta palavra que encontramos nessa passagem, que agora o Senhor Jesus exorta para os seus discípulos permanecerem nele, como o verso 4 inicia. Permanecei em mim. Ou seja, não é outra coisa qualquer, não é nenhuma outra coisa, mas sim deveríamos permanecer em Cristo. Os discípulos deveriam permanecer em Cristo. E a pergunta seria, por que Cristo disse para os seus discípulos permanecerem nele? Porque permanecendo nele que eles darão frutos. Porque o Pai corta todo ramo que não produz frutos. Então, porque o ramo, por si mesmo, não pode produzir frutos se não estiver
na árvore ou na videira, assim são os discípulos se não estiverem em Cristo. Quero que você imagine a postura de uma árvore saudável num dia tempestuoso, com um vento forte. Ela se abala, os seus ramos são assegurados por ela. Somente os ramos secos é que não dependem dele. Por isso, eles caem. Mas os que permanecem nele, esses são assegurados. Os que permanecem na árvore, esses são assegurados. Ou seja, aqueles ramos que o agricultor remove, esses não têm a capacidade de produzir por si só. Mas agora, aqueles que permaneceram na árvore, então os ramos têm a capacidade de produzir porque permaneceram na árvore. Porque a árvore contém elementos fundamentais para que haja uma boa produção. Então, assim são os cristãos genuínos, quando permanecem em Cristo, quando permanecem na palavra que foram pregados por Cristo. Assim deveriam ser os discípulos, assim deveriam atentar todos aqueles que viriam a crer para estas verdades contidas nesta passagem. Mas os que permanecem nele devem frutificar. Os crentes devem atentar para esta verdade. É esta permanência que produzirá frutos como resultado da nossa fidelidade a Deus. Vale lembrar que esta é uma das evidências, como já bem falamos, da genuína salvação operada em nós, que flui no serviço a Cristo. Uma passagem que eu gostaria de ler está em Colossenses, assim que é. Colossenses, capítulo 1, verso 22 e 23, diz assim: Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, olhamos aqui para estas declarações, o que testifica a nossa permanência na fé. Então, devemos lembrar destas verdades contidas nesta passagem que nos ensinam esta vontade de Deus. Devemos conhecer bem a que nós pertencemos para que não desprezemos a sua capacidade produtiva. Mas isso é possível quando permanecemos na árvore. Se verdadeiramente cremos no Evangelho, devemos permanecer nele, pois ele deu a sua própria vida pelo nosso resgate. Cristo deu a sua vida por nós. Nós que somos culpados e merecedores da ira de Deus, mas pela sua graça, misericórdia e seu tão grande amor, diz Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Quero aqui ler esta passagem que deve sempre ficar em nós, que devemos nos lembrar, que deve ser a nossa fonte de permanecermos nele, para assim dermos uma boa produção. Diz assim, Isaías, capítulo 53, os versos que diz, verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Cristo estava, nesta passagem do capítulo 15 de João, instruindo seus discípulos, porque logo depois ele iria demonstrar seu tão grande amor, o seu propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Ele iria morrer, carregar a culpa nossa na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos por meio do seu sacrifício e desta maneira permanecermos no seu amor, permanecermos no seu propósito específico. Então, esse é o verdadeiro amor que flui de uma dependência da árvore em que nós pertencemos. Então, nós pertencemos a Cristo por meio daquilo que ele fez na cruz. Então, nós devemos permanecer nele. E não é uma permanência temporária. É uma permanência vitalícia. É uma permanência que não se deixa abalar pelas coisas que ocorrem à volta, mas é uma permanência que flui também de uma dependência constante a Deus. Então, Isaías atestou essa passagem muito bem. O verso 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá fruto. A única maneira de darmos frutos é permanecendo em Deus, por conta daquilo que ele fez por nós. Por que é que devemos permanecer nele? E Jeremias bem nos fala no capítulo 29, verso 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, permanecei nele e frutifiqueis nele, pois só ele tem a capacidade de nos fazer produzir frutos. Então, que possamos atentar nestas verdades e assim desfrutarmos desta intimidade com o Senhor e produzirmos frutos no seu trabalho. Que possamos olhar para estas verdades e sermos desafiados de tal modo que possamos glorificar a Deus por meio das nossas atitudes. Por isso devemos conhecer bem a quem nós pertencemos, para que primeiro, para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas. Segundo, devemos conhecer bem a quem nós pertencemos, para que não desprezemos a sua capacidade reprodutiva, a sua capacidade produtiva. E, por fim, veremos que devemos conhecer bem a quem nós pertencemos, para que desfrutemos adequadamente dos seus privilégios. A palavra de Deus fala no verso 6, 7 e 8, diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quero chamar a nossa atenção nestas passagens que acabamos de ler. É interessante que quando pensamos na fruta em si produzida pela videira, ela não tem a capacidade de desfrutar dela mesma e nem da sua riqueza que ela proporciona àquele que a cultivou. Aliás, nenhuma fruta tem essa capacidade. Note algo especial e diferente no ser humano. Logo depois de Deus formar ele,
logo que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, a seguir ele coloca o homem no jardim com o objetivo de cultivar e guardar a terra com uma capacidade dominadora sobre tudo aquilo. Em Gênesis 1, 26 a 30, conseguimos notar isto. Mas só por causa de uma desobediência, por causa de uma fruta daquela árvore, o homem perdeu o privilégio de continuar desfrutando adequadamente da criação do nosso Deus. E o mais importante, perdeu a comunhão com o seu Criador, como vemos em Gênesis 3, 22 a 24. Isso que fazia, no caso do homem, completo em Deus, por meio de Cristo, hoje nós somos reconciliados por Deus, por sua infinita graça e misericórdia e amor. Ele veio buscar o que se perdeu. Tendo os discípulos aceitado a palavra, foram abrigados novamente em Deus, na sua família, eles foram aceitos. E Cristo aqui fala com maior intensidade e profundidade sobre a necessidade que o homem tem de ser exortado, advertido a permanecer nele com promessas tão maravilhosas. Conforme vemos aqui, o verso 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Esta é uma condição para que possamos desfrutar dos privilégios de Deus. Se permanecerdes em mim e se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O interessante é essa dependência, que não é somente permanecer em Deus, mas também não é somente permanecer em Cristo, mas permanecer nas palavras de Cristo. E as minhas palavras permanecerem em vós. São tantas palavras que Jesus falou aos seus discípulos, são tantos mandamentos que ele deu para os seus discípulos, e havia uma necessidade deles permanecerem nesses mandamentos, em toda a palavra que Jesus falou para eles. Então, todos os discípulos devem permanecer nessas palavras e não somente em Cristo, mas nas suas palavras, como verdade absoluta vinda de Deus, que produzirá frutos na nossa vida. O verso 6 que nós lemos fala desta sentença que ocorre nos ramos que não produzem frutos, que aqui tem mais um sentido escatológico, que fala que pode ser aqueles que estão presentes dentro da igreja, no meio cristão, mas que na verdade não são cristãos genuínos. E também pode ser aqueles, como bem falamos, que são cristãos genuínos, mas não produzem frutos, que no porvir serão manifestas essas obras e serão salvos como pelo fogo. E aqueles que não atentarem para Cristo e nem para as suas palavras, esses irão para a condenação eterna, que aguarda todos aqueles que não creram e que não creem em Cristo. Então, olhamos essa questão e desfrutamos dela. No princípio, Deus advertiu o homem a não comer da fruta. Hoje, Cristo, neste contexto, está advertindo novamente os discípulos a colocarem sua confiança nele, a permanecerem nele, porque posteriormente aqueles discípulos iriam passar por diversas dificuldades. Posteriormente, esses discípulos iriam ser provados de diversas formas,
para ver se eles guardariam os mandamentos de Deus ou não, se a palavra de Deus permanece nele ou não. Então, qual é a tua posição neste momento? Você está querendo fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade? O apelo é permanecer, se permanecermos nele. E também permanecermos na sua, e a sua palavra permanecer é nós. Então, poderemos pedir o que quisermos. Mas é interessante que quando olhamos nessa questão de pedir, é que várias vezes nós nos aproximamos de Deus para pedir. E nos esquecemos de nos aproximarmos de Deus para agradecermos. Mas o pedir que se refere aqui é um pedir que se refere à vontade de Deus. Quando estávamos a ouvir um pouco da pregação sobre o texto da oração de Jesus, quando Jesus falou para quando os discípulos pediram em si, Pai, pediram para Jesus ensinar-nos a orar. Quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Estas palavras que colocam Deus como o supremo Criador, como sendo santo, e essa santificação que deveria fluir nos discípulos e também por meio daquilo que eles iriam pedir. Quando fala, pão nosso de cada dia nos dá, que este pão servia para que eles tivessem forças de continuarem o trabalho de Deus. E quanto mais nós, quando olhamos nesse contexto desta passagem, que fala, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas esse pedir deve estar em conformidade com a vontade de Deus. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim vos tornais meus discípulos. Então, o que demonstra frutos? Quais são os frutos? No caso, não é a vida consagrada a Deus para conduzir os demais homens a Cristo? Então, essa é que deve ser o nosso objetivo. Se nós pedirmos algo, é para que a obra de Deus cresça, é para que mais pessoas conheçam a Cristo e assim todas elas sejam abrigadas nele. Então, vamos ler o que Hebreus tem a nos dizer com relação a estas verdades. Hebreus, convido a cada um dos que nos acompanham a abrir Hebreus. Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, e ouvirmos estas verdades que Hebreus nos ensina. Havendo Deus outrora, capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Então, Deus é mais glorificado em nós quando nossa alegria e satisfação nele produzem frutos que testificam o nosso comprometimento em agradá-lo. Como olhamos para essas passagens que nos instruem, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Para terminarmos, quero meditar com os irmãos nestas afirmações. É por meio de Cristo que temos confiança em Deus. É por meio de Cristo que a nossa suficiência vem dele. Nossa habilitação vem de Deus.
E é por meio do seu Espírito que contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Porque por que perder esses privilégios? Como não desejar tamanha alegria e satisfação? Como não permanecer firme naquele que assegura a nossa vida com tamanhas bênçãos? Pense nisso e hoje mesmo se torne um discípulo verdadeiro que permanece firme no Senhor e que produza frutos verdadeiros. Então, devemos conhecer bem a quem nós pertencemos. Primeiro, para que as consequências das nossas ações não sejam drásticas. Segundo, devemos conhecer bem a quem nós pertencemos para que não desprezemos a sua capacidade reprodutiva. E, por fim, devemos conhecer bem a quem nós pertencemos para que desfrutemos adequadamente dos seus privilégios. E que isso possa nos advertir ao observarmos atentamente a palavra de Deus e os seus ensinos. Senhor, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra falada. Espero, Pai, que cada um dos que nos ouvem, nos acompanha, possa ser advertido e possa, assim, perseverar, permanecer firme em ti e juntos lutarmos para que o teu evangelho seja conhecido e assim produzamos cada vez mais frutos dignos, Senhor, de ti. E que o Senhor nos guarde e que o Senhor renove as nossas forças para que nós atentemos para o que a tua palavra nos ensina. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém.